Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar a nossa live? Sim. Tá bom. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição e da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, aos nossos convidados, por aceitarem estar aqui conosco hoje para debater essa temática bastante interessante, né? Retomada consciente do processo de envelhecimento ativo, uma reflexão multiprofissional. Então, como vocês puderam observar na apresentação, nós temos conosco a doutora Ana Beatriz, médica geriatra, o Timóteo Araújo, professor de Educação Física, e duas nutricionistas, doutora Tânia Rodrigues e doutora Miriam Narras, né? A dinâmica que nós utilizaremos nessa live será de considerações iniciais, então cada um dos nossos convidados vai ter um tempo para estar fazendo suas considerações iniciais sobre a temática, e ao término dessas exposições, nós então abriremos para as perguntas. As pessoas que tiverem algum tipo de comentário, algum tipo de questionamento, poderão já fazer os questionamentos nos comentários aqui no Facebook. Eu e Patrícia, que estamos no comando aí dessa live hoje, iremos fazer então toda a compilação desses questionamentos e trazer para os nossos convidados. Então eu vou convidar primeiro a doutora Ana Beatriz para poder estar fazendo as suas considerações iniciais. Doutora Ana, muito obrigada, um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, Sueli e Patrícia, pelo convite. Eu estou aqui nessa noite com esse time de luxo, né? Doutora Tânia, doutora Miriam e o Timóteo. E entendo que me cabe, como geriatra, fazer uma primeira reflexão, na verdade, abrir caminho para que depois os colegas possam, então, mergulhar no assunto que é o trabalho multiprofissional e multidimensional quando o assunto é envelhecimento ativo nesse cenário de retomada. É importante, como geriatra, e nós, geriatras, especialistas em gerontologia, a gente defende que envelhecer não é ficar doente, que existem questões que são inerentes à idade, então cabelo branco, rugas, e a gente chama isso de senescência, a essência do envelhecimento, mas que existe sim o envelhecimento com doenças, que as pessoas entendem que isso é normal, mas para nós especialistas isso não é normal, que é a senilidade. Não é normal ter dor, não é normal ter incontinência, não é normal ter pressão alta, mas é muito comum nessa população. E por que a gente coloca essa reflexão de uma forma muito florida? Porque muitas vezes as pessoas não pedem ajuda porque entendem que tudo é normal. Então, pressão alta, diabetes, colesterol, isso não é normal, é mais prevalente na população idosa, acima de 60 anos. Mas a verdade é que a gente hoje pensa no envelhecimento como promoção à saúde, muito mais do que apagar incêndios de doenças que aparecem. E é isso que é a conquista dessa geração atual, que é um pouco da nossa, e algumas pessoas idosas que já nos procuram dizendo, olha, quando eu fiz 60 ou quando eu fiz 50, eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a alimentar melhor. Então, as pessoas estão com mais consciência de que eu preciso ter uma boa reserva física, funcional, social, emocional, para poder ter um envelhecimento ativo. A palavra bem-sucedido a gente procura evitar porque sucesso é muito relativo. O que para mim pode significar sucesso, para o outro pode não ser tão interessante. Mas o envelhecimento ativo, sim, faz muito sentido. Não existe envelhecer com qualidade sem movimento, sem boa qualidade de escolhas. E nesse sentido, eu sempre faço essa pergunta, quando é que a gente começa a envelhecer? E alguns falam, desde o dia que eu nasço, outros falam, a partir dos 50. E de verdade, desde o dia que a gente nasce, algumas mudanças acontecem. Mas, em geral, a partir dos 30, a gente começa a perceber de forma marcante algumas perdas que, para nós, no contexto de acompanhamento do envelhecimento, são fundamentais, que são as reservas de massa muscular e qualidade mineral óssea. Essa fase, em torno dos 30 anos, o turnover, a recuperação muscular e óssea, ela fica mais difícil e a gente começa a ter mais perdas do que ganhos. E a partir desse momento, o corpo começa a sentir às vezes com dores, começa a sentir às vezes com diminuição de força, com alteração de velocidade de marcha. E esse aspecto, muitas vezes, quando se tem 30 e 40, a gente acaba passando batido. Mas com 50, 60, isso é muito importante.
Então, faz parte da qualidade do envelhecer é entender que a gente começa a envelhecer muito antes do que se pensa e que a gente não pode ter preconceito em relação a isso. A frase de que só fica velho quem não morre cedo, apesar de ser leviana, ela é muito sincera. Se eu cheguei aos 60, 70, 80, 90, é porque eu não tive um câncer com 20, eu não fui atropelada com 30. Então, entender o envelhecimento como uma conquista é a chave para a gente se olhar com mais boa vontade, menos crítica. Gostar do que a gente tem e investir no nosso corpo é, com certeza, tão interessante quanto bolsa de investimentos ou uma boa carteira no banco. O gasto que a gente tem quando a gente não cuida da nossa saúde é infinitamente maior do que qualquer rendimento que você possa ter feito muito bem com 30, 20 ou 40. Então, quando alguém me fala, eu não sei se eu vou investir num profissional de educação física, acho que eu não tenho condições de ir até uma consulta de uma nutricionista, eu falo, isso é mais importante do que qualquer coisa, muito mais importante do que você está pensando que deve guardar, porque essa reserva de saúde poupa desfechos ruins, tanto do ponto de vista físico, quanto de ponto de vista funcional e também financeiro. Então, a reflexão madura que a gente tem que ter desde muito cedo é que saúde é um bem que é impossível de você mensurar. E se a gente tiver que olhar aqui o que vale no nosso corpo, tudo vale muito, mas eu digo que músculo vale diamante. Porque quando a gente perde, e aí a doutora Tânia, a doutora Miriam e o Timóteo vão aqui me dizer se eu estou falando bobagem como geriatra, quando a gente perde isso é muito difícil de recuperar. E aí eu faço uma reflexão nesse cenário Covid para terminar minha fala. Quando a gente fica parado, em qualquer idade, mas em especial a partir dos 30, a perda de massa muscular ela é muito robusta. Eu tenho recebido pacientes homens que dizem, emagreci na quarentena, e eu falo, Madonna, perdeu músculo. Eu tenho visto mulheres emagrecer, mas às vezes as mulheres acabam às vezes engordando um pouco mais. Mas a mulher tem emagrecido menos, e eu falo, ainda bem, porque pelo menos não perdeu tanto músculo. Lógico que isso não é só uma questão de balança, mas eu me preocupo com perdas de peso rápidas e me preocupo com a imobilidade dessa fase. Então, a nossa discussão aqui é que não é voltar a andar que tudo vai ficar bem, que precisamos trabalhar em equipe para retomar esse tempo perdido e olhar para frente. Então, eu acho que a primeira fala era essa, eu vou ficar aqui para aprender com todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, acho que é extremamente importante são as suas considerações, né? E agora eu gostaria que o professor Timóteo, né, desse sequência a essas considerações com a sua fala sobre a questão do exercício físico especificamente. Vamos lá, Timóteo? Muito bem. Acho que o melhor desse encontro, agradecendo ao convite pela SBAN, é uma felicidade. Enquanto eu tinha feito várias anotações, enquanto a minha colega anotava e fazia as citações, eu ia trocando. Na verdade, vou repetir tudo que ela falou, que eu acho que foi tão gostoso. E aí eu vou começar pelo título ao contrário, porque a gente está aqui hoje para falar sobre uma reflexão do envelhecimento ativo pela retomada consciente do estilo de vida que a gente tinha. E olha que interessante, se a gente tirar um retrato do momento, me parece que exercício físico era feito por todos e da maneira mais correta. E aí essa vontade que todos querem de que todos os espaços estejam abertos então todos faziam. E a gente sabe que não é verdade. Uma pequena parcela da população tem a possibilidade de encaixar no seu cotidiano. Então a gente está falando que esse momento que a gente está vivenciando foi bom para uma área de reflexão, que é o que tenho feito com o meu corpo, no que diz respeito a como estou trabalhando com ele na atividade física. E aí está sendo um aprendizado. As pessoas estão percebendo que faz falta se mexer. Talvez seja porque dentro de casa muita gente parada incomoda. Mas quando essa casa estava vazia, eu não me incomodava. Mas agora eu quero que algumas pessoas saiam de casa. Assim como eu também. E como a doutora disse, e é muito interessante, nossa geração, essa que está vivendo esse processo, nós vamos poder dizer nos capítulos depois, daqui a alguns anos, que nós envelhecemos nesse período aqui, numa velocidade muito maior do que se deveria. Porque o que a gente mais fez aqui nesse momento, eu tinha anotado aqui, a gente está indo para a 33ª semana de necessidade de rever, a gente diminuiu demais o nosso estilo de vida. E a gente está vivenciando o que significa envelhecer.
Envelhecer é a possibilidade, por exemplo, de eu ter todas as minhas ações sendo restritas por alguém ou por alguma coisa. Ou porque faltou músculo, ou porque faltou alguém para me levar até lá. Só a gente ter uma ideia, e antes de falar do exercício físico, enquanto a gente estava aqui em off, um dos comentários nossos foram o quê? Essa tecnologia está me dando trabalho. Ela dá trabalho para mim e para quem tem 70, 80, 90, ela está dando o quê? E se a gente prestar atenção, nossos comentários são iguais a essas pessoas que nós temos em casa. Eu não quero esse celular porque eu não sei mexer. E é mais ou menos o que eu tenho fazendo. Você vai me convidar para uma live? Sim. Em qual plataforma? Não, essa eu não gosto, eu não quero. Por quê? Ninguém treinou, não dá tempo de eu aprender essas plataformas todas. Isso é um retrato do que é envelhecer nesse momento. É a gente vai passando o tempo e as coisas vão atualizando e eu não consigo chegar lá. Do ponto de vista do movimento humano, o que está acontecendo? Eu estou fazendo cada vez menos. Como a doutora disse, fazer atividade física é uma aplicação. Você pode aplicar na poupança, que é uma aplicação de longuíssimo prazo e baixo risco. Então, aplique logo na de alto risco, que é na Bolsa de Valores, ir para a academia, fazer todo dia. Não é o que a gente está querendo, você que já está na fase mais adiantada da vida. Escolha fazer atividade física prazerosa, feliz, alegre e o mais legal, aquela que você possa colocar alguém junto de você. A gente gosta muito de atividade física e esquecemos que isso é tão bom para mim, eu esqueço de quem eu deixei em casa. Como você está em casa agora, você que tem 74, você que vai trabalhar com essas pessoas, incentive a elas a escolher uma atividade física que mais pessoas estejam juntas. Com isso, a gente corrige alguns probleminhas, que é acertei a intensidade, acertei a duração e acertei a frequência. Porque se a atividade física é boa, se ela é gostosa, ela tem que ser feita todo dia. Se você escolher uma atividade que você tem que descansar no outro, não tem sentido. Então, o legal é, faça todo dia. Ah, mas eu queria fazer para ser diferente. Então, é um outro grupo de pessoa que a gente está trabalhando. Hoje, o nosso assunto é, faça aquilo. E esse todo dia, no envelhecimento, é segunda, terça, quarta e termina na outra segunda. Ou melhor, não termina. Nós estamos querendo que essas pessoas, no processo de envelhecimento, já me colocando nesse grupo, é fazer todo dia. E faça de manhã, faça à tarde e faça à noite. Consequentemente, você já corrigiu novamente. A intensidade tem que ser de leve a moderada, ao ponto até de você poder usar uma máscara. Porque as pessoas estão reclamando da máscara, sim, porque elas querem fazer o mesmo de antes e ainda fazer um pouco mais. E é para atrapalhar, e não é o que a gente está querendo. E essa agenda da atividade física, agora a gente anota e eu começo a entregar, por favor, faça atividade física todos os dias. Todos os dias de forma aeróbica. E ainda guarde 3 dias da semana para fazer força muscular. Se puder fazer mais, melhor. E ainda tem que encaixar o equilíbrio, a prevenção de quedas, a flexibilidade e um pouco dessa parte motora, dessa capacidade funcional, que é o que a gente está percebendo que eu estou perdendo, e vocês também estão perdendo. E enquanto a gente se preparava aqui, e as colegas falavam que queriam ficar mais bonitas do que já são, foram em busca do cabelo, eu olhei para mim e falei, eu não tenho muito o que fazer para ficar mais bonito, né? Então o que eu vou fazer? Fui colocar algo que eu não coloco há muito tempo, um relógio e as pulseiras das pessoas que eu mais amo, que me presenteiam e que eu não tenho andado com elas por aí. Então, a gente está lembrando das pessoas que a gente tem dentro de casa. Minha mãe não coloca as roupas que eu quero. Mas, mãe, isso foi cara. Mas para que eu vou colocar isso dentro de casa? Então, a gente está tendo a possibilidade de experimentar o envelhecimento dentro da nossa casa. Sem contar o envelhecimento daquelas pessoas que vivem longe de suas casas, que são esses grupos mais fechados, que são os mais prejudicados. E que a gente acabou tendo a chance de entender que eles existem. Eu fico por aqui e daqui a pouco a gente pode voltar. Obrigado, tá? Muito obrigado, Timóteo, por suas considerações. E agora eu vou convidar a nutricionista Tânia Rodrigues para conversar conosco sobre a questão das recomendações nutricionais para a população acima de 60 anos. Boa noite, que privilégio estar com esse grupo tão seleto dos estudos de envelhecimento. E acho que nesse momento a pandemia também colocou muita luz, né, nos velhos. No começo era o maior grupo de risco e chegavam a ser condenados caso saíssem para fazer qualquer coisa. E acho que a gente pode começar com essa reflexão, né? O nosso tema é o idoso ativo
e o ativo não está somente relacionado aos exercícios, né? Podem haver várias limitações, e quando a gente diz idoso ativo, é aquele que tem autonomia para as coisas que ele gosta de fazer, né? Ele está vivendo a sua velhice com movimento ou sem movimento, com leitura, com arte, com o que ele gosta de fazer. E envelhecemos a cada dia, né? A doutora Ana Beatriz acabou de citar isso para a gente, para lembrarmos que existe o envelhecimento um dia após o outro, né? Hoje nós somos mais velhos que ontem, mais novos que amanhã. E nesse processo de envelhecimento que teve esse holofote durante a pandemia, também faz parte aqui da nossa reflexão como profissionais que cuidam dessas pessoas mais velhas, não só dos nossos queridos, né, pais, mães, quem tem para cuidar, ou de outros idosos que estão muito próximos, mas lidamos com isso diariamente no nosso trabalho. E as recomendações nutricionais para o mais velho é quase que a mesma recomendação para qualquer um de nós. Uma dieta balanceada, equilibrada, variada, e se está relacionada com o envelhecimento, já foi colocado a relação dos músculos, sim, a sarcopenia, que é um processo natural, progressivo, da perda de massa magra, que está relacionado com o envelhecimento. Então, perdemos após uma faixa etária um pouco maior do que quando crianças, na fase de desenvolvimento da adolescência, no crescimento e desenvolvimento final do corpo, e começamos a perder mais na fase adulta, culminando com uma parte mais importante na fase idosa. E sabe-se hoje na ciência que podemos retardar essa sarcopenia com exercícios físicos de força e com alimentação. E aí também começa a nossa reflexão, né? A gente continua a reflexão. Essa alimentação que estaria relacionada com o atraso da sarcopenia está relacionada diretamente com proteína, com vitaminas do complexo B e outros minerais que estão relacionados com a formação da fibra muscular e a renovação delas. Só que o mais velho já tem, pelo processo do envelhecimento, uma maior dificuldade de mastigação, digestão, absorção, aumento da quantidade de medicamentos também relacionados às doenças que estão associadas ao envelhecimento muitas vezes, e, portanto, passam a ter uma escolha alimentar muito mais relacionada com alimentos de fácil digestão, que geralmente são mais fontes de carboidrato, nem sempre ricos em minerais e vitaminas e proteínas. E essa situação agora, na pandemia, se agravou, pois aqueles que poderiam fazer as compras para os mais velhos também estão muito ocupados com crianças, com os netos desses mais velhos, com as crianças que estão com aula em casa. Os adultos ativos, profissionalmente falando, estão em home office e também não têm tempo. Esses adultos que hoje, como nós, privilegiados, embora eu faça parte do grupo de idosos, mas somos privilegiados por sabermos pelo menos usar o básico da tecnologia, podemos fazer as compras pela internet. Mas no Brasil, ainda pelo IBGE, temos mais de 11 milhões de analfabetos, sendo que mais de 20% desse grupo de analfabetos são acima de 60 anos, os mais velhos. Como eles vão usar um smartphone ou um computador, se o tiverem, porque também a faixa de renda dessas pessoas é muito baixa, nós temos uma realidade social completamente avessa a tudo que nós estamos aprendendo a usar. Compartilhando a solidão, passa a não ser solidão. Nós estamos aqui podendo conversar com várias pessoas em vários lugares. Continuamos trabalhando por essas ferramentas, mas aqueles que não têm essa possibilidade aumentaram ainda mais a sua sensação de solidão e até depressão. E como que eles podem melhorar um pouco mais isso? E nós fazemos isso também pela alimentação. Quando vem algum alimento gostoso, aquilo que nos preenche de alguma maneira, e aí passamos a ter mais um problema. Será que macarrão instantâneo, biscoitos e refrigerantes têm proteínas, vitaminas e minerais para melhorar a nossa imunidade e a força muscular? Daí, continuando com a nossa reflexão, que eu acho que isso dá muita conversa, aqueles que cuidam dos mais velhos começam a impor uma alimentação. Então, ouviram falar que a vitamina D é importante, e passam a obrigá-los a tomar vitamina D. É importante comer proteína. Ah, você não está comendo proteína, eu vou te dar meu suplemento, que pode ser uma conversa mais futura. Você precisa fazer exercício, eu vou te trazer um pezinho, eu vou te trazer... Esse precisa, você tem que fazer, passa a ser tão impositor que cria um conflito familiar muitas vezes, né? Isso é muito frequente na minha
no meu trabalho, porque a gente atende essas pessoas que são trazidas pelos mais novos para ouvirem de mim aquilo que os mais novos querem, aqueles que cuidam dos mais velhos querem que eu fale para ele que ele tem que fazer. Então, eu acho que a gente pode até já concluir um pouco essa conversa e trazendo essa reflexão para mais de uma hora que nós temos aqui para discutir com todos vocês, que a nossa, talvez, nossa missão, nosso desafio como profissional que lida com os idosos e como nutricionista que envolve o comprar, preparar, armazenar, planejar, custo, né? Tem uma relação que envolve muito mais do que só o comer, é muito mais do que isso. A gente também precisa lidar com a família para cuidar dos hábitos alimentares, mas mais do que isso, da história alimentar de cada um. A gente não vai colocar, possivelmente, a não ser que seja aceito, um prato de quinoa agora e uma preparação de grelhados de carnes magras, se ele sempre gostou de uma carne ensopada, se ele sempre gostou de uma carne de porco no forno. Talvez a gente entender os hábitos alimentares, essa relação afetiva e da história alimentar de cada um, para trazermos as estratégias através dessa história alimentar e conseguir, então, trazer a proteína, as vitaminas, os minerais, mas usando aquilo que está mais relacionado com os hábitos alimentares de essência, da história. Isso é o mais importante do que a gente agora incluir uma alimentação completamente nova, que não faz parte dos hábitos, porque tem, possivelmente, né, dentro da ciência, um benefício nutricional. A mesma coisa que entrar com um exercício que não dê prazer, como o Timóteo muito bem colocou, é tão ruim a gente entrar agora com uma dieta que provavelmente tem todos os valores nutricionais relacionados a melhorar a massa magra, melhorar a imunidade, melhorar a saúde, mas não tem adesão, não aceitação e, portanto, não tem prazer. E isso é muito ruim para a gente poder continuar com uma dieta saudável. Acho que eu paro por aqui para a gente começar a reflexão mais tarde. Ok, obrigado, Tânia. Vamos conversar agora com a nutricionista Miriam Narras, que vai trazer para a gente um pouco das suas considerações iniciais sobre a deshospitalização. Obrigado por ter aceito o convite. Miriam, a palavra está com você. Você tem que ligar o seu áudio. Não, perdão. Obrigada. Eu quero parabenizar a SBAM por esse evento, porque, afinal de contas, nós somos de sociedades diferentes, né, de sociedades brasileiras diferentes, e a SBAM teve uma brilhante ideia de nos juntarmos aqui para fazer essa discussão, o que é muito legal, porque nós ficamos sempre presos às nossas sociedades e falando entre os nossos pares, e aqui a gente está tendo a possibilidade de discutir isso com outras sociedades, o que é muito interessante para nós. Eu e a Bia, que somos da mesma sociedade aqui, eu acho que a gente concorda com relação a isso, né? Então, eu quero agradecer muito o convite que vocês nos fizeram para essa nossa conversa, tá? Veja bem, a gente vai ter aqui uma situação, pensando na deshospitalização, parece até que a nossa conversa aqui agora é outra, né? Não, agora nós vamos pensar nessa questão da deshospitalização para esse idoso, fazendo uma retomada para este envelhecimento ativo. Então, imaginem os senhores que agora a gente tem que começar a pensar por uma outra via. Não é aquele indivíduo, como a doutora Tânia acabou de apresentar, que está em casa e nós estamos lá, insistindo para que ele tenha um bom trabalho em relação à sua atividade física, ao seu desempenho e tal. Não, nós estamos trabalhando agora de uma outra maneira, pensando nesse indivíduo que chegou ao hospital. E a maneira como ele chegou ao hospital é que tem um grande impacto. Quer dizer, aquilo que antes, como o Timóteo colocou, aquilo que antes a gente já não fazia, já nos levou a ter uma hospitalização, seja por qual motivo for, seja por Covid, seja por qualquer outra patologia, neste momento, nesse processo que nós estamos vivendo agora, nesse momento. Qual é o impacto que eu tenho dessa hospitalização? Um impacto muito forte e que nos leva a duas condições importantíssimas, que quando a gente fala de velho, nós temos que ter essas duas palavras muito claras na nossa cabeça, que é a fragilidade e a sarcopenia.
A hora que eu penso na fragilidade, eu não posso imaginar que é uma expressão, infelizmente, que a gente ouve muito de profissionais, é aquele idoso magrinho. Não, isso não tem nada a ver com fragilidade, né? Então, a gente tem que pensar na síndrome da fragilidade, que é uma síndrome muito complicada, muito, muito, muito complicada, que a gente tem que fazer todo o esforço antes dela aparecer. O esforço que temos que fazer é para que ela não ocorra. Nós temos que fazer com que esse nosso idoso não chegue a ter a síndrome da fragilidade, porque isso é o que complicaria bastante o momento em que ele chega ao hospital. Se ele chega no hospital, e vou lembrar 2 pontos, 3 pontos da síndrome da fragilidade que eu acho que é importante a gente pensar aqui. O que ela nos leva, né? Quando a gente fala em síndrome da fragilidade, o que aparece? Aparece uma perda de peso não intencional. O indivíduo não queria perder peso nenhum, ele não fez dieta nenhuma, ele não mexeu na sua alimentação e ele foi lá e perdeu peso. Isso é complicadíssimo para qualquer idoso, em qualquer situação. O hospital nos leva a isso sem que a gente perceba, porque tem N outros fatores que estão ali, que levam a isso, a essa perda de peso não intencional. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é uma anorexia que vem dessa perda de peso não intencional e que vai levar a um impacto grande, agora só para puxar mais um detalhe, levando a uma diminuição da velocidade de marcha e alterando o equilíbrio. Então, quando eu fecho só esses 3 pontos aqui, durante o momento que esse nosso indivíduo idoso entrou no hospital, e agora eu volto a insistir, seja lá por que motivo for, mas agora, em especial, quero chamar atenção, obviamente, para o Covid, esse indivíduo, ele entra e esse hospital não pensa nesses detalhes logo de cara. E não toma nenhuma atitude. Então, durante o período em que esse indivíduo entra no hospital, nós temos que começar a fazer aquilo que nós chamamos de plano de cuidado para esse indivíduo. O plano de cuidado, o traçar esse plano de cuidado, todo nutricionista tem obrigação, aliás, a equipe multiprofissional, porque nós trabalhamos o tempo todo com a equipe multidisciplinar. Então, esta equipe, ela precisa, neste momento, ter a condição de elaborar esse plano de cuidado já visando a alta. Não me interessa que o paciente foi internado ontem, porque durante esse processo, se conseguirmos fazer este processo dentro do hospital, a gente com certeza vai ter uma deshospitalização maravilhosa. Por que eu chamo de maravilhosa? Porque aí nós vamos ter uma interlocução para quem está dentro do hospital com quem está fora do hospital. Isso faz toda a diferença. Mas a hora que ele está dentro do hospital e nós estamos na construção dessa deshospitalização, nós estamos aí no melhor dos mundos, nós estamos naquilo que não efetivamente acontece em todos os lugares, em todos os hospitais, infelizmente, porque a gente não tem realmente um trabalho de uma equipe multidisciplinar que faça esse acompanhamento e esse trabalho com o idoso. Então, o que é normal? É normal a gente ter aquele indivíduo que perde aproximadamente de 90 a 100 gramas de massa muscular nos primeiros 10 dias de internação. E agora, com a questão da hospitalização com UTI, essa velocidade é assustadora. Então, nós vamos tendo essa perda de massa magra, de massa muscular nesse momento, independente de qualquer coisa. Então, esse é um indivíduo que vai sair do hospital e que vai chegar em casa e a gente vai fazer o quê? Aí todo mundo, como a gente já discutiu aqui, todo mundo tem um bom palpite para isso, né? Infelizmente, a gente não tem aquela visão, né, Bia, que a doutora Ana Beatriz colocou logo lá no início, de que a gente teria que ter um cuidado multidisciplinar com esse indivíduo que acabou de sair do hospital, com uma hierarquização do cuidado, porque uma equipe multidisciplinar é sempre muito cara, a gente tem que lembrar o que é a hierarquização do cuidado, é saber olhar, e esse é o ponto que a gente cobra muito do geriatra para que ele aprenda a fazer isso, quem é o profissional importante para ser colocado neste momento, logo que a gente sai do hospital, quem é o profissional que precisa ser colocado para atender aquele idoso. Ótimo, é o professor de educação física, é o fisioterapeuta, é a nutricionista, não interessa, a gente tem que saber quem é. E aí começar a fazer esse trabalho. E esse trabalho hierarquizado é o resultado que a gente gostaria adequado que todo mundo tivesse. Por quê? Porque aí, neste momento,
eu não tenho a menor condição, e aí depois a gente pode até debater um pouquinho, Timóteo, você brigar comigo, enfim, mas aí a questão é, neste momento é o momento que a gente orienta sempre. Primeiro você tem que fazer uma base calórica, uma adequação da quantidade de alimentos que esse paciente esteja ingerindo, para que depois a gente possa pensar na proteína, e no terceiro ponto eu discuto com o físico, com o educador físico, como é que nós vamos gastar isto. Porque o grande problema que nós estamos tendo hoje é que nesse processo de deshospitalização, muitas vezes as pessoas, não, ficou muito parado, ficou doente. E eu estou falando de pessoas com Covid agora, idosos, pessoas com mais de 60 anos, que durante o período que estava internado, ou logo depois na sequência, perderam 8, 10 quilos em 2 semanas, que é uma barbaridade de uma velocidade de perda de peso, e perderam massa muscular, obviamente. E aí qual é a orientação? Não, você precisa fazer exercício de volta. Não, esse é o grande ponto. A gente não pode fazer o exercício sem que a gente tenha toda a adequação da alimentação desse paciente, seja com alimento, seja associado a suplemento ou não, é aquilo que aquele indivíduo precisa. E essa recomendação é uma recomendação que é individual. Ela não é uma recomendação, obviamente, para todos os idosos, mas sim para aquele indivíduo que teve essa deshospitalização. Então, o trabalho na deshospitalização, eu diria para os senhores, ele é tão ou mais importante do que o trabalho dentro do hospital. Porque dentro do hospital nós temos situações muito controladas, está tudo muito fechadinho ali, controlado, né? Eu falo que é o trabalho mais interdisciplinar que a gente faz, porque o paciente está lá e nós é que trocamos, né? A equipe é que está o tempo todo sendo trocada. Mas o paciente está lá na nossa mão absolutamente controlado. Então, essa é a grande diferença que eu tenho quando eu discuto a deshospitalização, né? Esse indivíduo dentro do hospital é que eu consigo fazer esse controle, mas esse indivíduo, a hora que ele sai, aí ele está num mundo absolutamente aberto e sujeito a ouvir recomendações muito erradas, infelizmente, de profissionais da saúde, infelizmente, nós temos profissionais que fazem alguns trabalhos que estão muito complicados e atrapalham bastante essa recuperação desse nosso paciente. Enfim, então eu só queria deixar para vocês essa mensagem que quando a gente vai falar dessa retomada, é a retomada em todos os sentidos, daquele indivíduo que está em casa e está bem hoje, que não teve Covid nenhuma, e eu preciso retomar porque ele foi para o isolamento, ele está em casa, assim como todos os meus colegas anteriormente comentaram, e a gente precisa fazer com que ele melhore também e tenha essa retomada também na pós-internação. Acho que era isso. Podemos debater mais daqui para frente. Obrigada, Miriam. Convido a todos agora a abrirem o áudio e nós vamos começar então com o nosso debate. A Patrícia vai fazer a condução agora do debate. Nós estaremos fazendo aí um meio de campo, né? Entre as perguntas, temos várias perguntas aqui para vocês responderem já, mas a Patrícia vai começar esse debate com todos vocês. É com você, Patrícia. Eu acho, ouvindo todos vocês falarem, esse tema, o envelhecimento, é algo que, ao mesmo tempo que é desafiador, porque a gente não tem tanto dado assim na literatura para falar das necessidades nutricionais do idoso, como envelhece, como são, como as doses, as quantidades de nutrientes, e a gente não tem tanto dado epidemiológico assim, né, para esse tema. E, ao mesmo tempo, a população brasileira de idosos, agora vendo o IBGE, em 2050, 1/4 da população vai estar acima de 60 anos. E só em torno de 16% dessa população vai ser menor que 14 anos. Então, definitivamente, o Brasil é um país de idosos, né? E eu acho que esse tema é algo que a gente vai falar dele para sempre agora. E aí, nesse sentido, acho que é uma pergunta mais para a doutora Bia, para a Miriam, e depois talvez até a própria Tânia possa falar dessa questão para o idoso ativo, mas é um pouco, eu acredito que quando a gente fala de nutrição, a gente não pode, passa pelos critérios de avaliação nutricional,
né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco esses parâmetros, os critérios de avaliação nutricional e comentassem uma ferramenta que o nutricionista usa muito, que é o índice de massa corpórea. Como é que é isso para essa população? Só vou fazer um comentário, doutora Miriam, que eu preciso falar, Patrícia, esses idosos de 2050 seremos nós. A gente fala muito assim, 2050 idosos, eu fico pensando, gente, é comigo. Então, eu tento ignorar um pouco. Eu tento ignorar um pouco isso. O futuro já chegou. Vocês, né? Porque o meu eu já estou, entendeu? Essa brincadeira que vocês estão fazendo com vocês agora, eu já fiz há alguns anos. Bom, é uma longeva, doutora Miriam. Exatamente. Bom, então vamos lá. Acho que a pergunta que você fez em relação à avaliação do Estado Nacional, ela é fundamental, porque a gente só consegue tomar alguma atitude, a gente só consegue ter alguma intervenção se a gente souber avaliar. Se você não souber avaliar, se você não souber identificar o que esse idoso precisa, você não sabe nem fazer, nem passa pela sua cabeça que ele esteja podendo ter algum problema de alguma questão nutricional. Então, a questão nutricional do envelhecimento, a nutrição ela está dentro da AGA, ela está dentro da avaliação geriátrica ampla. Eu brinco sempre quando eu estou dando aula lá na universidade, que eu digo o seguinte, não pense que eu estou falando aqui só porque, como eu sou nutricionista, então eu vou lá no meio do monte de médico e falo assim, então, tem que avaliar o estado nutricional. Não, é porque a nutrição é um item extremamente importante e ela está na AGA, ela está na avaliação do geriatra. E eles precisam aprender a fazer. Porque é fundamental que isso seja feito, porque ele só vai saber tomar ou ter alguma intervenção se ele souber avaliar, se ele souber identificar o problema. E, infelizmente, nós temos um número de profissionais muito grande ainda no nosso país e no mundo que não sabem fazer essa identificação. O número de geriatras é muito pequeno. Nós não temos geriatras, gente. Nós temos um número infinitamente pequeno de geriatras. Gerontólogos, então, especialistas, desculpa, em envelhecimento, é ínfimo. É muito pequeno o número de especialistas em envelhecimento que a gente tem no nosso país. Então, é difícil. Avaliar é, sem dúvida nenhuma, a parte fundamental, a parte antropométrica, ela é muito fácil, ela é muito prática. Para fazer essa avaliação, você precisa ter uma fitinha. Se tiver uma fitinha, duas coisas básicas. Se tiver uma fita, você consegue segurar e ter ideia do seu paciente. Você faz uma circunferência de panturrilha, você faz uma circunferência de cintura, você faz uma circunferência de braço, você já consegue saber com quem você está. Mas a hora que você usa o IMC, isso é muito ruim para idoso. O IMC ele só é bom quando você vai fazer algum trabalho, para fazer comparação de trabalho internacional, porque aí ele não te dá muita ideia. Realmente, ele só vai pegar... a hora que você tem um IMC baixo, nossa, abaixo de 22 para idoso, é porque ele já está num grau de desnutrição muito grande. Quando você pega um indivíduo com 21 de IMC, ele está muito desnutrido. Então, o IMC não é um bom indicador para a gente utilizar para idoso, não. Perfeito. Doutora Tânia, quer comentar algo sobre isso? Desculpa, Bia. Não, complementando, claro, a circunferência acho que é o mais importante, está nos nossos protocolos, mas na prática clínica também, até para aumentar um dado para o geriatra, a gente pode acompanhar as dobras cutâneas em alguns pontos específicos. Não existem protocolos específicos para idosos, especialmente acima de 80 anos, não existem exatamente. A gente está aprendendo a lidar com os mais velhos, mas a gente pode acompanhar peso total e a somatória daquelas dobras sempre nos mesmos pontos, que isso também ajuda o geriatra a entender se houve um aumento ou uma redução de ganho de peso, a redução ou ganho de peso relacionada à gordura corporal, que especialmente os cardiologistas se preocupam muito e pedem essas avaliações para nós. Então, é muito simples, nem protocolo, nem contas em logaritmos a gente tem, é muito fácil, só medir a dobra, medir bem adequadamente, tem que ter experiência nessa tomada de dobra, assim como tem que ter experiência no uso da fita também, né, Miriam? Parece tão simples, mas às vezes as pessoas colocam no ponto errado e traz um número errado para a gente. Doutora Bia, você ia falar algo?
O seu som está desligado. Desculpem, eu sempre como geriatra faço essa reflexão. Quando eu recebo a avaliação nutricional com essa ponderação de pregas e aí a inferência de quantidade de músculo e gordura, é um sonho. Mas muitas vezes no consultório isso não existe. Então, eu também meço a circunferência de panturrilha, faço a força de palmar e quando é possível, e quando o paciente tem indicação de fazer uma densitometria óssea, eu já peço no exame a composição corporal, porque aí a gente fica chocado. Em geral, o indivíduo com sobrepeso ou obeso sabe que vai ter bastante gordura e menos músculo, mas o que a gente se surpreende são com as nossas pacientes, nossos pacientes atletas e super fitness, que a gente vê a composição de músculo, a distribuição de músculo e gordura, e que é impressionante a quantidade de indivíduos que se sentem bem de saúde, mas que tem uma relação massa magra e gordura muito focada. Então, é um luxo, eu entendo, mas uma avaliação nutricional é imprescindível nos nossos serviços para a gente ir para além do IMC e conseguir avaliar a relação de quantidade de músculo e quantidade de gordura. Eu penso dessa maneira, assim, no raciocínio clínico do dia a dia. Sim. Tem um aspecto nesse sentido que é algo que a gente está falando de avaliação nutricional e vocês comentaram ao longo das apresentações uma questão que é a perda muscular. E aí, que é um outro ponto importante, que é essa definição do processo da perda muscular, que é a sarcopenia. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque existe na literatura várias definições, né, várias formas de fazer diagnóstico de sarcopenia, mas eu gostaria que vocês falassem o que é o mais usado e que na prática clínica é mais usado como definição e critérios de diagnóstico e que funciona, né, e que vocês conseguem cuidar do paciente e fazer esse diagnóstico o mais precoce possível para que ele perda menos função durante esse processo que é o envelhecimento. Bom, essa questão de definição, de quantificar a massa muscular, essa é o pedra no nosso sapato desde que se falou pela primeira vez na vida a palavra sarcopenia. Porque é muito difícil, obviamente, você fazer ou quantificar corretamente a massa muscular. O que normalmente, até pela densitometria, como a Bia acabou de citar, o que a gente tem é uma quantidade de massa magra e que nos dá até uma boa ideia, uma boa noção de qual é essa quantidade de músculo, a gente faz essa comparação, mas por quê? Porque a gente já tem, quando você pede a densitometria, é fantástico, porque você já vem com o cálculo do índice de massa muscular esquelética, né? Que é um índice ótimo para a gente ter calculado, né? Porque ali você sabe exatamente o que é que aquele indivíduo, ou quanto aquele indivíduo tem de músculo, né? Pensando na questão da massa muscular. Esse índice é bárbaro, por quê? Porque ele é como se fosse o IMC, então aquilo que todo mundo pensa do IMC, que é peso dividido pela altura ao quadrado, o índice de massa muscular esquelética é a quantidade de músculo apendicular, que é a quantidade de músculo nos braços e nas pernas, dividido pela altura ao quadrado. É a mesma coisa, só que é com músculo e não com peso. Então, é sensacional. Quando a gente tem a possibilidade de fazer a bioimpedância, então, isso a densitometria já nos dá pronto, né? Quando a gente tem a possibilidade de fazer uma bioimpedância, a gente usa lá a reactância, a gente vai numa fórmula que é de 2000, a fórmula, para vocês terem uma ideia do quanto ela já é antiga, onde a gente vai colocar com a reactância algumas variáveis, como altura, peso, etc, etc. E aí a gente vai ter também consegue calcular esse mesmo índice, porque você vai ter essa quantidade de massa. Então, definir por essas duas, a quantidade de músculo, não estou falando de diagnóstico de sarcopenia, que é um pouco mais amplo, né? Eu estou dizendo só da quantidade de músculo. E aí a gente consegue ter uma noção de quanto é de massa que esse paciente tem. É bacana a gente conseguir fazer isso, por quê? Porque quando você mostra para o idoso, quantificando, faz uma baita diferença, porque ele olha. Quando ele vai para o exercício, a hora que ele sai do exercício, ele sabe o quanto melhorou. Vamos imaginar que tenha um projeto, um plano de atividade física que foi colocada para esse paciente, você organizou a alimentação dele, ele sai, fez uma DEXA antes, você tem um índice de massa muscular esquelética antes,
e depois você vai refazer esse índice daqui a 6 meses e você mostra para ele a diferença, e é impactante, ele fica impressionado. Assim como ele também consegue ficar impressionado com a panturrilha, que é muito bacana, é uma bela medida, baratésima, né? E muito fácil, assim como ele fica impactado com a força de pressão palmar, que aí nós já estamos falando da qualidade do músculo e tal. Então, essas coisas todas, elas são muito bacanas para a gente utilizar no nosso dia a dia, na minha opinião. As meninas podem complementar, e o Timóteo também, mas é muito gostoso a gente poder fazer esse cálculo aí, essa quantidade. Isso é ótimo. E eu ia colocar uma outra coisa agora. E hoje em dia a gente tem do consenso agora do ano passado, né, de sarcopenia, primeiro, que a gente tem que determinar e classificar sarcopenia agora como doença. Sarcopenia tem CID, é doença, né? Não estamos mais falando de alguma coisa que, é achismo. Não é achismo não, ela é doença, né? Ela tem um CID lá que a gente pode e deve utilizar. Então, é tratá-la como ela é, uma doença. E essa doença, a gente tem que ir atrás mesmo de consertar a função, o músculo e a performance física. Então, quando eu junto essas 3 coisas, fica super legal. O Morley, o ano passado, nessa publicação, eles apresentaram um algoritmo que, na minha opinião, é sensacional, que ele dá uma questão provável de sarcopenia. Ele já te chama a atenção de uma provável sarcopenia, que é um algoritmo sensacional, pequeno, uma coisinha fácil, perguntas tranquilas, que você vai responder numa coisa chamada SARC-F. É um questionáriozinho com 5 questões, você não precisa ter nada na mão, nada, assim, só a fitinha que você vai ter que fazer uma panturrilha, porque um brasileiro muito legal lá de Pelotas, que é o Thiago Gonzalez, ele foi lá e colocou para a gente que se colocar nesses 5 questões do SARC-F a medida da panturrilha, melhoraria muito a resposta que a gente tem para sarcopenia, para provável sarcopenia. Então, eu acho sensacional. A gente hoje está desenvolvendo muito, ainda é tudo muito novo, Patrícia, como você falou. A gente sabe pouco, mas a velocidade com que a gente tem recebido essas informações estão ajudando muito. E aí o uso do SARC-F, do SARC-CALF, né, do Thiago, com esse adendo do Thiago da Universidade Federal de Pelotas, é que realmente não precisa ficar aqui na academia a reflexão, é um rastreio. Sim. Se aplicado, a gente consegue treinar de forma muito fluida, e aí sim, com esse rastreio positivo, a gente então pede ajuda dos especialistas, os nutricionistas, os profissionais de atividade física, porque o que acontece é que as pessoas olham para a pessoa idosa sem queixas e acham que está tudo bem e não observa que há uma diminuição de velocidade de marcha, que houve perda de massa muscular, porque a gente não foi treinado para isso. Então, um rastreio de fácil aplicação para todos da comunidade de área da saúde pode ajudar a colocar um foco nesse problema e aí se engrenar para os especialistas. Acho que o rastreio é a palavra-chave, talvez. Ok. Eu queria fazer uma intervenção com você, Timóteo. Pode ser? Porque, assim, eu queria fazer uma calibragem aqui, na verdade, com as perguntas que estão entrando dentro do que vocês estão falando. Tem 2 perguntas para o Timóteo, e outras para a nutrição, e outras para a doutora Ana Beatriz. E aí o Timóteo pode fazer a complementação, aí já pegando isso para a gente poder, na verdade, mudar o bloco aí de conversa, vamos dizer assim, o assunto, né? Então, agradecer a primeira participação do Dr. Hélio Vanu, que está aqui com a gente fazendo algumas questões, e ele faz uma aqui especificamente, que ele fala sobre essa condição da perda de massa magra, que é a questão que está em debate, e ele pede se existe alguma conotação com doenças paralelas, como diabetes ou hipertensão, né? E se vocês poderiam comentar um pouco sobre qual é esse percentual. Miriam, acho que foi Miriam que até comentou o quanto de massa magra se perde, mas aqui ele está pedindo uma intervenção específica sob o ponto de vista do diabetes e da hipertensão especificamente, né? Para você, Timóteo, a questão é a seguinte:
tanto o nutricionista quanto o professor de educação física, eles trabalham com a avaliação física. E aí a pergunta para o Timóteo é, se fora aquilo que as nutricionistas comentaram, quais são os outros indicadores, se existem outros indicadores, e quais seriam esses outros indicadores que os profissionais da educação física utilizam para fazer a avaliação do idoso especificamente, né? Uma última pergunta que nós temos aqui, que está relacionada, e não está relacionada, aliás, e é para o Timóteo, é que o Timóteo fez um comentário sobre a questão da máscara, né, dos exercícios, e a pergunta aqui especificamente é sobre o uso da máscara durante exercícios de força. Quais seriam as considerações do ponto de vista de aumento de batimento cardíaco e de temperatura, né? Então, são questões que foram comentadas por vocês, que eu acho que a gente pode responder nesse momento para fazer, então, uma sequência, porque existem outras que eu vou deixar para depois, vamos dizer assim, porque já são de temáticas que abordaremos mais para frente, ok? Desculpa ter te interrompido, Timóteo, mas era para você mesmo, então você já fica com a fala e na verdade, já esclarece todo mundo, né? E se eu te falar que eu estava combinado, que eu queria entrar com esse ponto e dividir com os outros profissionais da saúde, que a educação física tem trabalhado na sua formação a bateria de avaliação de testes e medidas específicas para o idoso. Vou dividir com você a experiência particular, eu sou professor dessa disciplina e os alunos, de onde eu trabalho, eles têm que sair de lá, não só aprendendo a fazer, como fazendo com os idosos que eles têm em casa. Eles têm que aplicar. Então, a bateria de teste Hickley-Jones tradicional, ela foi traduzida para a língua portuguesa e é o que a gente utiliza. Então, as medidas de dobra, de circunferência, a panturrilha, faz parte da formação do profissional de educação física. Então, só queria comentar, não falar que a gente está atualizado, mas que os outros profissionais podem começar realmente a incentivar os profissionais de educação física que eles foram treinados para fazer isso. Se não estão fazendo, ou porque ele tem uma insegurança, mas eu queria só dividir, já que a gente tem pouco geriatra, a gente tem poucos profissionais de educação física com um pouquinho de especialização na área do estudo do envelhecimento. Esses que a gente está conseguindo treinar e aplicar, eles estão saindo de lá com uma bateria. E a mesma bateria, possivelmente, que os outros profissionais têm. Todos os testes que nós temos. Então, só para dividir, que vocês podem incentivá-los e cobrar. Numa experiência em São Caetano, há muito tempo atrás, fazia parte do serviço de saúde. Então, o idoso que ia na atividade física, ele tinha um prontuário avaliado por nós, que ele levava depois do geriatra. Então, essa coisa era interligada. Tudo bem que muitos dos idosos não sabiam o que fazer com aquele papel, porque eu entregava para ele, ele lia o número e falava, e aí, estou acima, estou abaixo, e ninguém traduzia. A gente percebeu depois que não adiantava só o número. Em algum momento tinha que se ligar, mas a gente tem feito. Do ponto de vista da máscara, obrigado pela intervenção, e ela vem muito ao encontro do que a doutora comentou no início, né? Eu não vou colocar máscara no idoso que está, como foi a palavra que eu treinei para falar, que saiu do hospital. Né? O que a gente poderia, então, fazer e retomar a gente tem o exercício físico, que talvez não seja nesse momento, mas nós temos a prática da atividade física do cotidiano. E essa prática da atividade física do cotidiano, ela pode ser atribuída com atividade de força. Talvez não essa força muscular que a gente recomendaria com 70%, 60%. Então, o que a gente está querendo, e o que eu queria na provocação era que os idosos têm que ir para a porta, tem que ir para o quintal, tem que ir para a janela e podem até sair devagarinho para ir à praça. E ele pode até fazer um exercício de força, mas é com a força que ele tem, com a força que ele está recuperando. E se ele puder ir com a máscara, é melhor. A máscara vai ocasionar uma diferença na mecânica ventilatória? Sim, faz para mim, faz para todos. O que a gente está querendo, então, é que ele vai fazer uma intensidade menor do que ele estava habituado. Mas ele vai ter uma temperatura maior e ele vai ter uma frequência cardíaca aumentada. Mas nada que seja ao ponto de que o exercício comece a seja como a gente pode dizer, um contraponto, ou seja, uma atividade física que vai fazer mal, o que a gente não queria. Então, eu queria dizer que o profissional de educação física com os outros profissionais incentivam o exercício, incentivam o estilo de vida ativo, incentivam a atividade física, entre parênteses, as atividades do cotidiano. Sentar e levantar da cadeira no almoçar pode ser traduzido como sentar e levantar no banco numa academia, talvez com o número de repetições menores. Então, essa é uma atividade de força que a gente poderia incentivar no nosso ambiente. Tá? Essa era a ideia do raciocínio, mas é verdade que a máscara realmente pode provocar
uma dificuldade na troca respiratória e, com isso, aumentar a frequência cardíaca, e é o que a gente não está querendo para ninguém. Por isso que o incentivo hoje é diminua um pouquinho do que você vinha fazendo, até você estar pronto para voltar quem você estava. Essa era a ideia do raciocínio. Aqui, a pergunta que foi feita relativa ao diabético e ao hipertenso. Quem poderia responder? Eu posso começar e aí doutora Tânia e doutora Miriam me corrigem, mas a relação é tão estreita que eu não sei nem se eu consigo separar. Assim, o meu funcionamento já é quase sinônimo. A verdade é que quando a gente ganha gordura e perde músculo, a gente muda o metabolismo do nosso organismo de forma global. E hoje, na verdade, há muito tempo se sabe que o tecido de gordura, o tecido adiposo, se ele tiver concentrado em alguns lugares, por exemplo, a região visceral do abdômen, né, essa região abdominal visceral, ele tem um potencial endócrino, ele funciona como uma glândula, como funciona a tireoide ou a suprarrenal. Então, o tecido adiposo acumulado entre as vísceras, e por isso que a gente mede a circunferência do abdômen, porque você faz uma inferência de que se por fora tem mais gordura, talvez lá dentro tem também. Essa gordura visceral tem o potencial de alterar a ação da insulina, alterar o endotélio, que é a parede dos vasos, fazendo com que você tenha aumento da pressão arterial, aumento da resistência à ação de insulina e indução de diabetes. O indivíduo também fica mais inflamado. E aí é fácil agora de fazer um link. Quando a gente fala em Covid, os fatores de risco para a gravidade são pessoas idosas, indivíduos obesos. O substrato comum é se envelhecer é inflamar, isso é uma frase que a gente fala e fala há muitos anos, e a base da síndrome da fragilidade pode ser uma cascata de inflamação de difícil controle. Estar inflamado aumenta todos os riscos metabólicos, cardiovasculares e de reserva. Então, sim, estar com mais gordura te deixa com mais risco de ter doença cardiovascular, diabetes, inflamação global e piores desfechos de todo tipo de problema de saúde, inclusive de infecções virais da nova era aqui. Exatamente. Obviamente não precisa complementar absolutamente nada, e obviamente nem corrigir, mas o que é legal a gente pensar nessa palavra inflammate é sensacional, porque a inflamação, ela está aí, essa constância da inflamação que leva, aliás, completa, né, Bia? Porque o Covid tem a obesidade, né, são os velhos, obesos, e a base, diabéticos e hipertensos, são os que mais hoje morrem. Com essas 100 mil mortes, nós temos 75% delas foram de idosos. 75% das 100 mil mortes. 100 mil mortes é muito, mas 75 mil velhos morreram sem ter a necessidade de ter morrido. Íamos morrer, porque a gente já trabalha o tempo todo, nós trabalhamos com essa questão da morte. Ninguém que trabalha com envelhecimento trabalha com a ideia de que vai fazer alguém eterno. Isso não existe. Mas o que existe é a gente morrer na hora que precisa morrer, não na hora adiantado, né? E infelizmente, nesse momento, com esse problema da pandemia, nós estamos adiantando muita coisa, e o diabetes e a hipertensão são realmente, pelas explicações da Bia, duas situações muito críticas. Tânia? Também não é para corrigir nada, mas acho que é só pelas visões diferentes também de que cada um de nós vivenciamos. Eu também quero salientar que muitas vezes essa inflamação ela pode ser piorada por dietas mal conduzidas. Então, é muito comum também hoje pensar num diagnóstico de diabetes, que pela pergunta do Dr. Hélio, ela estava relacionada com a perda de massa magra, e sim, porque a gente passa a ter uma mudança de composição corporal, já explicado pela doutora Ana Beatriz, e que acaba assustando os cuidadores. Vamos falar dos filhos, que são aqueles que mais levam esses idosos aos consultórios de nutrição. Acho que acontece a mesma coisa com a Miriam, ou talvez os médicos mesmo façam as indicações, mas muito frequentemente, de maneira espontânea, são levados pelos filhos, que querem colocar, inclusive, dietas que são vistas na internet, que não tem nenhuma relação com a melhora dessa composição corporal, especialmente do idoso, e quando tem um diagnóstico, por exemplo, voltando para o diabetes, eles querem que essas pessoas façam um jejum intermitente, dietas low carb ou no carb, e colocam gorduras que têm também ação inflamatória,
né, como TCM, que também é saturada, e acham que estão fazendo certo e já trazem para a gente esses casos piorados. Eu só quis colocar essa situação, porque como muitas pessoas vão assistir essa nossa conversa, vale também como um alerta de que não deve se fazer uma intervenção nutricional que não seja com um profissional, né? Acho que a Miriam também colocou bastante isso sobre a qualidade nutricional, o aporte calórico, a divisão dos nutrientes, e isso é um cálculo de especialistas. Eu tenho como missão entrar agora com os questionamentos a respeito da dieta, mas tem uma última pergunta, eu vou tentar fazer, na verdade, tentei reunir, né, englobar tudo. Miriam, eu vou fazer para você, que é uma pergunta que foi feita aqui, se você puder ser bem objetiva, porque na sequência a gente vai começar a falar de alimentação, porque nós temos um tempo aí até as 21 para estar finalizando a live, né? A pergunta, Miriam, é sobre a minha avaliação nutricional, se ela continua sendo um método, na verdade, que você... se ela continua sendo um bom instrumento para avaliação do idoso. Excelente. Eu acho que não dá para ter nenhuma dúvida disso. É uma avaliação que foi criada e lançada em 1994 e até hoje ela é muito boa, exatamente porque ela é dividida nesses 4 domínios. Ela não fica só na antropometria, ela não fica na dieta, ela engloba muita coisa, essa minha avaliação nutricional, e ela é realmente muito boa. É um instrumento, ela foca o profissional nutricionista para aquilo que ele precisa de fato intervir. É perfeita. Ok, perfeito. Eu vou começar então a parte da alimentação, vamos discutir a parte da alimentação. Agora eu e Patrícia vamos fazer um bem bolado aqui em termos de perguntas. E eu vou começar, Tânia, com um elogio que foi feito aqui à sua fala, quando você trouxe a questão da história afetiva com a alimentação, né? Então a pergunta é, gostaria de saber como vocês fazem para acessar essa história afetiva e como trazem em conjunto com o paciente um significado para o ato de alimentar-se. E aí eu vou fazer, na verdade, um complemento, porque na verdade tem um comentário, aqui não é uma pergunta, foi um comentário, né, de uma pessoa que está nos assistindo, que muitos se alimentam como as mães cozinhando com banha. Isso ele está falando dele mesmo, né? Então, há pouco tempo atrás, muitos se alimentavam com as mães cozinhando com banha e não se tinha academia para se fazer exercício. E parece que a vida era mais saudável, né? Então, acho que dá para juntar as duas coisas aí, porque isso não deixa de ser uma história afetiva, porque ele correlacionou isso com alimentação, com mãe principalmente, né? Então, vamos começar falando de dieta por aqui, né? Falando de alimentação, e aí eu vou até fazer uma explicação, porque dieta significa alimentar-se bem, né? Não significa restrição alimentar. Então, assim, por isso que eu usei a palavra dieta para falar, então, alimentar-se de forma saudável, alimentar-se bem, né? Então, Tânia, o que você tem a dizer para a gente sobre isso? E aí depois a gente vem com as perguntas mais específicas ligadas com prescrição, tá? Eu começo dizendo que a gente não tem um protocolo rígido, né, de atendimento quando a gente faz uma anamnese alimentar, quando a gente questiona sobre alimentação. O que o profissional nutricionista tem que fazer é abrir a escuta, né? Escutar essa pessoa contar suas histórias. E quando a gente começa perguntando sobre o que ele come hoje, a gente sempre relaciona como o que era ou como foi na vida toda, e a gente começa a perceber que muda o tom de voz, tem um brilho nos olhos, tem uma história para contar, que também é muito típico dos mais velhos, né? A gente quer contar histórias, eu falo a gente porque eu também já estou nesse grupo, e quando alguém me pergunta alguma coisa, eu relaciono com uma história antiga, porque a gente tem uma vida inteira cheia de histórias e que acaba explicando esse comportamento atual. Então, essa relação da memória afetiva, ela é muito importante para o idoso. Já foi colocado, eu não sei se pela Miriam, se pela Ana Beatriz, que existe uma anorexia inerente às situações medicamentosas e patológicas inerentes também relacionadas ao envelhecimento. E para a gente estimular essa volta ao comer, para ter o aporte calórico nutricional importante e necessário, para também ter um movimento, autonomia e fazer os exercícios, a gente pode abrir mão, então, reconhecer essa história alimentar e trazer de volta pratos que foram condenados pelos últimos anos dessa pessoa. Então, e nós vivenciamos muito isso, né? Nos meus 35 anos de profissão, quantas vezes a gente tirou e colocou o ovo, a gente diminuiu, tirando o miolo do pão, e não tinha nem motivos, né? Quando a gente é recém-formado, a gente também vai usando muitas informações
que não são tão corretas, e hoje, quando a gente avalia a composição nutricional daquilo que a gente está colocando, isso é importante também, a avaliação nutricional também infere em fazer o cálculo do que você está oferecendo, a gente pode trazer 5, 10 pratos e preparações que fazem parte da memória afetiva, incluir na alimentação daquela pessoa, ela ser muito mais feliz naquela forma de se alimentar e ter todos os nutrientes que a gente precisa. Então, essa é a forma como a gente traz a memória afetiva alimentar para o dia a dia. Abrir a escuta. Escute a história alimentar do seu paciente. E quando a gente fala, ou quando a gente ouve, porque eu não falo, quando a gente ouve que quando comia banha era mais saudável, não é bem assim, né? Que critério a gente está usando para avaliar saudabilidade? A gente tem certeza que hoje, estarmos mais velhos, eu quero fazer parte daquela pirâmide que eu vou ter 90 anos logo, logo, e vou fazer parte disso, dessa história de ser, né, do grupo dos velhos. Isso também se dá ao avanço da medicina, ao diagnóstico precoce de muitas doenças, a tratamentos que são com muito mais sucesso. Os conhecimentos que nós temos sobre alimentação, sobre vitaminas, sobre quantidades, a gente está aprendendo junto e a gente consegue entender melhor como funciona o corpo. Então, não é para voltar ao que era antes, até porque a gente nem consegue. Nos grandes centros, hoje a gente tem uma outra realidade. A gente vai buscar os alimentos num supermercado, num local de venda. A gente não tem mais a horta, o porquinho em casa, a vaca, enfim. Então, eu acho que esse conceito de saudabilidade, ele tem que estar relacionado ao momento da sua vida. Hoje, ser saudável é ter quantidades de gordura, estou falando de gordura porque a pergunta foi de banha, quantidades de gorduras que caibam na sua alimentação diária, que a gente chama de dieta, que é uma rotina alimentar saudável, e dessa quantidade de gordura, a gente pode ter 1/3 de gorduras saturadas, que podem ser de manteiga, que pode ser da gema do ovo, que pode ser da banha de porco, e esse 1/3 está calculado para o meu total calórico. Então, não é para retirar, mas também não precisamos comparar como ser mais ou menos saudável. Eu quero ser mais saudável hoje com os meus conhecimentos e com a minha disponibilidade alimentar, né? Não necessariamente tenho que cozinhar com banha de porco, mas talvez caiba. Talvez caiba. Ok. Eu, como geriatra, queria só deixar uma reflexão para o colega. As nossas avós, elas moravam num predinho de 3 andares que não tinha elevador. Ganhavam dinheiro contado da semana, iam várias vezes ao mercado. Elas não sabiam dirigir ou não tinham condições de ter carro, então iam a pé. E se fossem de carro, a direção não era hidráulica. Então, eu digo que tudo isso tem muita relação com o que o Timóteo falou. Era uma vida ativa, intensa. Natural. Dia inteiro. Essas avós não paravam, elas não sentavam. A gente falava, vó, você não vai sentar 1 minuto? Não consigo. Não tinha a máquina de lavar, lavava a roupa no tanque. Eram pessoas muito mais ativas. E como a Tânia falou, como não havia screening para doenças potencialmente tratáveis, muitas pessoas jovens, mais frágeis fisicamente, não resistiam a chegar a essa idade adulta. Então, os idosos daquela geração eram pessoas que tinham mais resiliência e uma bagagem de saúde diferente. Então, quando a gente faz screening e melhora as prevenções, a gente tem mais pessoas envelhecendo e tem mais pessoas com mais reserva e menos reserva. Mas a nossa avó não viveu tão bem por conta da banha. Isso foi um detalhe dentro de todas as outras coisas que a gente não faz mais. Okay. Na década de 60, só para lembrar, a gente não tinha nem óleo em lata, tá? É verdade, é verdade. Eu vou entrar agora, então, na questão específica da alimentação, e aí eu vou fazer uma pulverização de questões, já vou direcionar, e aí os colegas vão complementando se acharem necessário. Eu vou começar com o Timóteo, né? Fazendo, na verdade, também uma interação com as perguntas. Pelo que você nos falou, nas suas considerações iniciais, você está falando sobre, então, uma prática de um exercício físico diário, né? E pela explicação que você deu, o gasto energético promovido por esse exercício físico, ele não é um gasto energético elevado, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco essa condição assim, como é que a gente vai estimar
o gasto energético promovido pelo exercício físico. Grande parte das equações existentes até o momento, elas estão mais ligadas com o indivíduo adulto e não com o indivíduo idoso. E isso, para a nutrição, tem uma importância, porque lá na hora de fazer a questão da determinação da quantidade de energia que você vai oferecer para esse indivíduo no plano alimentar, você tem que levar em consideração a questão do gasto energético promovido pelo exercício físico, né? Para as nutricionistas, né? Como é que vocês estão perguntando uma dica prática, uma regra de ouro, de como é que vocês, na verdade, fazem para determinar a quantidade de energia a ser oferecida para o idoso? E se existe alguma equação específica que vocês indicam, se existe, na verdade, alguma fórmula mágica, vamos dizer assim, na conversa entre nutrição e educação física, para se chegar, então, a essa oferta de energia especificamente, né? Para a doutora Ana Beatriz, né? A quem compete definir o quanto esse indivíduo pode treinar, né? Se ele está liberado para treinar, que tipo de treinamento, então como que na sua prática isso na verdade qual protocolo deveria ser utilizado? Ou seja, ele pode começar a fazer esse exercício sem fazer, na verdade, um check-up, ele teria que fazer esse check-up, como é que se trata essa conversa entre o geriatra e o profissional da educação física. Eu sei que tem o fisioterapeuta também, como fizeram um comentário aqui, mas como nós não temos o fisioterapeuta, nós vamos fazer um bate-bola aqui com o Timóteo, representando então a educação física especificamente, ok? Então, quem gostaria de começar, eu deixo a critério de vocês. Não, deixa eu começar então, porque aí depois os colegas abrilhantam um pouco mais. Vamos lá. O que a gente tem explicado para os alunos que estão indo agora para o mercado de trabalho é que a gente gostaria muito que aquilo que ele passasse para o cliente dele, chamado idoso, ele entendesse e ele não precisasse chegar no outro profissional para traduzir. Então, do ponto de vista do gasto energético, eu sempre recomendo que eles trabalhem com a ideia de existe uma tabela de ponderação da quantidade energética para cada exercício, já está pronto, o compêndio de atividade física. E que ele tentasse assumir e acreditar, e esse cliente também, que uma unidade metabólica, aproximadamente 1 quilocaloria. E a atividade física que o idoso vai fazer, ele já sabe quanto que ela é de unidade metabólica. Então, andar na praça com o cachorro, a gente assume 4. Quantas calorias por minuto? 4. Entre parênteses, um peso aproximado de 60 quilos. Eu sei que vai ter aquele monte de variante de correção, quantidade de músculo e tal. Essa é a fórmula que eu tenho passado para quem tem conversado conosco na graduação e na pós-graduação, principalmente na ideia de que eu, profissional, sei e eu gostaria que o cliente também entendesse o porquê daquilo. Mas eu sempre recomendo também, agora, aqueles clientes que estão comigo, que o exercício físico não fosse realizado com o propósito de gerar gasto energético. Eu sei que é necessário, faz parte da dieta, mas que, usando o que a doutora Tânia disse, da alegria, do prazer, da lembrança gostosa do alimento, que a atividade física, antes de ter o peso metabólico ali na balança de gastei 237, que a doutora pediu, mas que ele fizesse atividade física prazerosa, perto daquela que ele tem. Hoje em dia, a gente tem um relógio, a gente tem um celular, você andou, você parou, cai o gasto energético na hora. Ninguém questiona de onde veio aquele cálculo, mas é mais ou menos esse agora. Unidade metabólica, 1 caloria, perto de 60, e essa ideia que a gente tem sugerido que eles possam entender um pouco, mas que não seja o principal propósito dele. Vou andar porque a doutora, ou o professor, ou a terapeuta me pediu 444 calorias no dia de hoje, mas eu sei que ela é necessária. Mas se tiver que ser, que a gente tente transformar de forma mais afetiva o que ele fez. Tá? Essa é uma das sugestões que a gente tem trabalhado. Na sequência, quem quer falar? Então, eu só vou fazer o gancho da liberação pré-participativa, né? Porque não existe consenso, não existe, assim, uma tabela. Se você tem tantos anos, faça isso. O que existe é a necessidade de um acompanhamento regular. Quando você chega à idade considerada idoso, né, 60 anos ou mais, o ideal é que você já tenha feito uma avaliação médica para saber se você tem uma arritmia, se você tem um grande sopro. E aí sim, se você tem uma doença de base que já chama a atenção de quem te avalia, cabe sim um check-up pré-atividade física. Em geral, se clinicamente a equipe de saúde não observa nenhuma alteração
cardiovascular, é possível começar o exercício com intensidade leve a moderada. Se há possibilidade de fazer uma avaliação participativa, tanto melhor, porque a gente pede um teste ergométrico, já vê a capacidade, né, os gastos de METs que o indivíduo consegue previamente para traçar as metas para ampliar isso. Mas começar caminhando é bastante prudente, e se você tem uma boa condição de saúde, o exercício ele é seguro, mas o ideal é que você tenha, sim, uma avaliação prévia para ver se você não tem uma grande alteração aí que passou batido clinicamente, mas que no exame físico a gente pode observar. Só fazer uma ponderação, eu acabei de lembrar que na cidade de São Paulo, nesse momento, não tem nenhuma regulamentação que há necessidade do exame médico. Né? Eu sei que é uma loucura isso daí, mas tem várias situações, quem pode e quem não pode. Mas o que a doutora disse é o que a gente gostaria que todo cliente pudesse trazer para nós, né, no dia, uma avaliação um pouco mais fidedigna, principalmente dessas características de que ele já não está tão bem de saúde, que ele pudesse falar para a gente, mesmo sabendo que muitos deles não vão no médico há um bom tempo, mas seria fundamental que a gente pudesse. Leve a moderada. É complicado, mas eu acho que, eu não sei, Timóteo, mas a sensação que eu tenho é que os nossos idosos, eu estou falando de um modo geral, existem alguns fora da curva, né? Se a gente der uma distribuição aí, uma curva de distribuição normal, esses fora da curva aqui, uns não fazem absolutamente nada e são muito poucos aqueles que fazem muito, mas invariavelmente nós vamos ter nossos idosos fazendo uma atividade física leve, que é o que você acabou de colocar. Se a gente fizer esse cálculo aí de 4 calorias por minuto nesse gasto, é o que a gente vai ter que repor para esses indivíduos necessariamente antes da atividade física, certo? Eu nunca faço cálculo de mais do que leve para atividade física para idoso. Porque aí é interessante, porque quando você tem um idoso que ele é mais fragilizado, mesmo estando em casa, e eu não estou falando de síndrome, estou falando dele mais fragilizado, a gente vai considerar a atividade física ele conseguir a padaria, entendeu? O indivíduo que consegue sair de casa e ir até a padaria, um esforço grande que ele faz. Então, para idoso, a gente, às vezes, essa questão do que é atividade física fica complicado, né? Exercício, eu nem, obviamente, falo essa palavra, mas estou falando em atividade física, né? Mas a atividade física é uma coisa que tem uma variação importante, porque o esforço que esse indivíduo fragilizado faz para ir até a farmácia, a padaria, a farmácia, seja lá o que for, é grande. Mas entra ainda numa situação leve para ele, né? E acho que também, agora complementando, nós temos 2 grupos, se a gente puder simplificar essa conversa, 2 grupos de exercício. Também atendemos pessoas mais velhas, de 70, 75 anos, que correm maratona, que fazem exercício, que se colocam em situações de exercício físico muito intenso. E aí eles são avaliados por nós como atletas, porque eles têm, de fato, um estímulo e um gasto calórico maior do que aquele 4 calorias por quilo de peso por minuto. E esse também vai ser avaliado pelo VO2, vai ser feita uma avaliação física e funcional para que a gente entenda qual é o gasto energético real no exercício, somado à taxa metabólica basal. Então, acho que para a gente fechar essa discussão pelo questionamento de uma regra de ouro, não tem uma regra de ouro, mas se eu posso colocar um número que ajude o colega, a gente pode começar com 30 calorias por quilo de peso, peso atual e não peso desejável, ou peso que a gente gostaria ou que a gente tenha que mexer para perder ou ganhar, dependendo de quem chegou para nós. E sempre comparar com o que de fato ele está fazendo. Por exemplo, se você receber um homem de 70 anos com 80 quilos, por essa regra, a gente teria que fazer uma dieta, então, um plano alimentar com 2.400 calorias. E quando você faz a anamnese alimentar, descobre que ele tem uma ingestão de 2.000 e não de 2.400, mas ele está com 80 quilos e pela avaliação de composição corporal, eu estou colocando uma situação hipotética, ele está com mais gordura, com sobrepeso, vamos colocar essa situação. Então, eu tenho uma dieta calculada por essa regra que me dá mais do que ele está ingerindo, está errado. Então, esse olhar também crítico do que ele faz hoje, qual o objetivo da consulta, baseado numa recomendação teórica de 30 calorias por quilo de peso, tem que ter o critério do nutricionista para baixar para 25, para 20,
Ou, com 30, não atingir ainda uma quantidade calórica se ele estiver muito diminuído, desnutrido. Se você receber um homem de 70 anos, agora na mesma situação, com outro peso, com 52 quilos, com uma perda de massa magra recente, fazendo uma recuperação. Então, aí essa conta vai ficar muito aquém. Então, esse olhar crítico também do que ele faz e qual o objetivo, talvez leve mais essa conta, mas eu deixaria esse número para o colega começar a fazer o plano alimentar. E nesse sentido, a gente tem que lembrar das particularidades, né, fisiológicas do idoso, né, que são os conceitos de resistência anabólica. Se ele perde músculo, ele não recupera aquilo que ele perdeu, enfim. Então, tem todo um outro olhar, né, que é característico dessa faixa. E aí, aproveitando que vocês, como especialistas nessa área, tem um tema que junta tudo, né? A questão do Covid, a questão das pessoas em casa, dessa particularidade das necessidades relacionadas ao idoso, que são as suplementações. Sejam elas de nutrientes isolados, como proteína, que hoje tudo tem proteína, né? Vamos combinar que a proteína está, enfim, em todos os lados. Tem também uma questão que eu vi aqui de perguntas relacionadas ao idoso vegetariano, que de fato, hoje a gente tem muito mais esse tipo de hábito em relação às pessoas, de modo geral, mas como fazer isso no idoso, eu acho que tem um aspecto que eu acho que vale um comentário breve de vocês, mas a pergunta relacionada ao suplemento, que eu gostaria que vocês falassem, é quais são os critérios de prescrição? Que tipos de suplementação fazer? Como fazer? Baseado em algum guideline, ou seja, tirar um pouco, dar um pouco mais de ciência, eu quero dizer, para esse processo relacionado à questão clínica do paciente e não simplesmente fazer suplementação, né? Porque existem muitos diferentes tipos de suplementos, vitamínicos, minerais, fitoterápicos, enfim. Eu gostaria que vocês dessem um olhar crítico e dissessem um pouco o que vocês fazem na prática. Bom, posso começar. Na verdade, por que a gente fala tanto de proteína? Porque velho não come proteína, ponto. Por que velho para de comer proteína? Por que ele diminui tanto a quantidade de proteína? A proteína tem uma digestibilidade muito lenta. A gente não para de comer carne de bobeira. A gente para de comer carne, diminui muito a quantidade de carne, frango, peixe, ovos, ou seja, da proteína em geral, porque a gente tem uma diminuição da produção de suco gástrico. Isso é normal, é do processo de envelhecimento. E com isso a gente vai fazendo essa redução da quantidade de proteína. Se eu diminuo a proteína e eu continuo mantendo meus pesos lá em 70, 75 quilos, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando muito a quantidade de gordura e carboidrato na minha dieta. Isso é básico do básico do básico da dieta do idoso. É gostoso, a mistura de carboidrato com gordura é super gostoso, aumenta a palatabilidade, porque ele já perdeu a diminuição do tamanho das papilas, estão lá presentes. Então, ele consegue concentrar isso tudo e, obviamente, comer. Então, normalmente, quando precisa, porque, na verdade, o grande erro do suplemento, Patrícia, é que as pessoas não sabem, e aí eu estou falando de nutricionista mesmo, tá? Os nutricionistas acabam não sabendo ler qual é a indicação que você precisa fazer aquele suplemento. Não é a indicação que o laboratório diz que você tem que usar. É a indicação como você, profissional, saiba o que é que você quer daquele suplemento, o que é que você precisa, qual é a quantidade correta que você precisa usar para aquele paciente que você teve aquela escuta que a Tânia falou, que você teve uma escuta boa dele, que você sabe que esse indivíduo vai ser beneficiado ou não. Então, essa situação é uma situação muito importante de como você vai fazer a prescrição desse suplemento em termos de quantidade. Precisamos fazer? Não, nem sempre. Primeiro, o ponto inicial de qualquer tratamento é conserte, ajuste a dieta deste paciente. Organize a alimentação dele primeiro. Coloque aquilo que nós chamamos com muito carinho da proteína líquida, que eu sou a fã número 1 do meu caldo de carne, que em qualquer lugar que eu fale deste país, e eu falo desse país inteiro, eu falo deste caldo de carne,
Por quê? Porque é uma coisa fácil, simples, tem uma absorção altíssima, é uma quantidade de proteína que não é exagerada, obviamente, mas ela vai ao encontro da quantidade do quê? Da quantidade de calorias que aquele paciente está ingerindo. Então, tem muita coisa na dieta que nós precisamos fazer antes de pensar no suplemento. O suplemento tem uma indicação muito clara, muito rápida no hospital, na deshospitalização, que eu comecei a minha fala dizendo sobre ele, muito importante, extremamente importante, mas eu tenho que saber pôr e eu tenho que saber tirar. Suplemento não é para a vida. Ok? É uma coisa que bom que você fez essa pergunta, porque isso é algo muito importante, porque hoje em dia se acha que suplemento é assim, dá um suplemento, porque você pode ir na farmácia e comprar qualquer um. Infelizmente, eu acho que a gente perdeu muito com isso, porque a gente perde a possibilidade de usar na hora que o paciente precisa, infelizmente. E eu também concordo com você, Miriam, acho que a gente tem todos os nutrientes na cozinha, né? A gente consegue isso. Mas quando a Patrícia pergunta de guidelines, eu acho que são guidelines de recortes. A gente não tem, e acho difícil ter, porque nós somos seres individuais, né? Necessidades individuais, e de novo, a avaliação nutricional é extremamente importante, é ela que vai conduzir nossa conduta. Então, esses recortes dos guidelines, eu acho que a gente já pode pegar aquilo que hoje se faz mais importante na vida do mais velho. Então, vamos avaliar a vitamina D, vamos avaliar a vitamina, principalmente complexo B, B12, que estão relacionados com os neuros musculares, ferro, porque se ele tem menor ingestão de proteína, provavelmente menor fontes de ferro, zinco, que está relacionado inclusive com os zumbidos dos idosos, com a relação de olfato e paladar. Então, essas avaliações, pensando que as fontes desses nutrientes dependem da ingestão quantitativamente adequada de alimentos que eles não comem. Então, de novo, avaliação. Se eu faço uma boa anamnese alimentar, eu já começo a pontuar que ele come menos proteína, menos ferro, menos zinco, menos selênio, menos magnésio, menos cálcio. Eu começo a pontuar quais nutrientes estariam faltando pela falta daquele alimento em especial e vou fazer uma avaliação. Junto com o geriatra, podemos fazer toda a avaliação bioquímica para complementar e dar um diagnóstico mais assertivo. E aí sim, para corrigir aquelas deficiências momentâneas, a suplementação. Então, são suplementações de necessidade pontual, depende da avaliação. E aí, completando também a sua pergunta do vegetariano, a Miriam falou muito bem, velho não come proteína porque é difícil. Já começa pela mastigação. A gente já tem algumas trocas de dentes com a idade, a gente já faz alguns acertos odontológicos que podem comprometer a mastigação. Consequentemente, vai também, pelo processo natural do envelhecimento, demorar mais para digerir. É tão desconfortável que não é mais gostoso. E aí, se ele não for vegetariano, se ele não for vegano, a gente tem as opções da proteína em tudo que vai fazer parte da nossa conta. Então, um leite proteico, um iogurte proteico, um alimento que tenha a adição de proteína, e hoje as indústrias oferecem uma infinidade de opções para todos os bolsos, inclusive, tem alimentos proteicos não tão caros que podem entrar na cesta básica desse indivíduo, isso é muito importante. A gente tem que pensar que existe uma limitação, muitas vezes, econômica, né, e social para a aquisição desses alimentos, a gente tem que avaliar isso também, e a gente consegue colocar. Se ele for vegano, porque naturalmente foi deixando de fazer a ingestão de proteínas e agora não aceita nenhuma mais, nesse caso, a minha sugestão é fazer a suplementação com proteínas veganas, que também existem no mercado, e esse seria um investimento necessário. Certamente pela quantidade de alimentos vegetais, ele não vai atingir a recomendação mínima de proteína para manter a massa magra dele e a imunidade, todas as funções de proteína que a gente conhece. Ok. Até porque teria que ingerir uma quantidade calórica altíssima. Muito alta. Não digere, não digere, não consegue. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo já se esgotou, né? Mas ela é necessária, passou muito depressa, né? Ela é necessária em função de questionamentos que foram feitos, e eu acho importante a gente pontuar isso. Eu gostaria de fazer essa pergunta para a doutora Ana Beatriz, né? Como você vê a questão das dietas da moda
entre esta população. Eles são um grupo que também está aderindo a essas dietas da moda ou não? Como é que você está percebendo isso a nível de consultório? Eu sei que as nutricionistas vão ter comentários a fazer também, mas a pergunta aqui foi direcionada para a doutora Ana Beatriz, se você tem, na verdade, encontrado isso. Eu passo até mal. Um dia desses, um paciente com Parkinson, bem emagrecido, veio ao consultório com a carta de uma colega não especialista na pessoa idosa, mas essa colega pedia para que a dieta dele fosse cetogênica e rica em gordura. Eu realmente não entendi como pessoas da área da saúde ainda consideram isso prudente para uma pessoa idosa com comorbidades e baixíssima massa muscular. Eu digo que é só fazer uma pesquisa no Google muito simplória de quais são os países mais longevos do planeta, que a gente vai descobrir que é Suíça, Espanha, Itália, Coreia do Sul, né? Enfim. Então, existe sim uma questão de dinheiro e tecnologia de saúde, mas existe muito mais, como a doutora Tânia, a doutora Miriam e o Timóteo falaram, um estilo de vida que faz parte daquela cultura de moderação, ausência de excessos para os dois lados, nem excesso de comida, mas também deixar de comer. Então, eu digo, Suíça, Itália não são países sem lactose, sem glúten, pelo contrário. Então, assim, não há espaço. Hoje é dia 12/8 de 2020, então eu não sei se amanhã vai sair alguma coisa muito nova, mas eu digo que até hoje não há espaço para se considerar dietas da moda, restrições. Existe a necessidade extrema de moderação, constância, a mudança de hábito de uma maneira que seja muito individualizada, baseada naquela história familiar, e por isso a biografia é tão importante, e não, jamais as restrições. E nesse sentido, fazendo um último gancho com o que a doutora Tânia e a doutora Miriam colocaram, eu não sou ninguém, mas se eu pudesse mudar o nome de suplemento nutricional, eu mudaria, porque o suplemento parece substituto. A palavra te induz a dizer, não, hoje eu não vou jantar porque eu tomei aqui o meu suplemento. Então, é um perigo. A gente tem que entender que é complemento nutricional, que ele deve ser uma dieta de intervalos e não na hora da refeição necessariamente, e que ele só deve existir se a gente esgotar toda a capacidade de oferecer uma alimentação por boca com os nutrientes que são adequados para o perfil de saúde desse indivíduo. Então, nenhum radicalismo cabe. Penso que talvez em nenhum momento da vida, mas como eu sou especialista em pessoas idosas, eu vou dizer que em geriatria radicalismo não cabe. Perfeito. Bom, eu não vou, obviamente eu não preciso complementar nada, só dizer que a Bia foi minha aluna. É um prazer, uma honra ter uma ex-aluna aqui, primeiro numa live e dando uma resposta dessa. Eu acho que eu não preciso falar absolutamente nada. Obrigada, Bia. Obrigada. Muito bom. Algum comentário, Tânia? Assino sobre embaixo, essa pergunta? Bia. Não, assino embaixo. Algum comentário, Timóteo, sobre essa pergunta? Não. Não tenho o que falar mais. Unanimidade. Ela teve uma boa professora. Unanimidade. Gente, realmente o nosso tempo esgotou, né? Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, em nome da SBAM, em nome da BNE, por terem participado. Foi uma discussão muito rica. Nós temos muitos elogios aqui nos comentários que foram feitos. Houve uma interação interessante com vocês, né? Eu acho que atingimos o nosso objetivo. E aí eu vou fazer uma rodada onde começamos com considerações iniciais, né? Vamos dizer assim, né? Ficou meio pleonasmo vicioso aqui, mas eu gostaria de fazer uma rodada agora com considerações finais. Vou fazer a mesma ordem que nós fizemos no início da live, 1 minuto de considerações finais, doutora Ana. Eu consigo até ser mais breve. Eu não acredito ser possível cuidado integral sem que exista o trabalho em equipe e aonde as vozes tenham o mesmo peso e a mesma medida. Isso não é uma fala aqui para que todos achem que somos simpáticos, mas é que enquanto a gente não entender que o trabalho em equipe ele precisa ser uma constante em todos os serviços, tanto na saúde suplementar quanto no ambiente privado e no SUS, e eu acredito que o SUS tem essa vocação, melhor do que qualquer outro cenário, da discussão interdisciplinar e de empoderar a fala de todos.
esse é o caminho para o cuidado integral e para que a gente siga um rumo adequado. Então, multi e interdisciplinaridade são as palavras. É assim que eu acho que eu poderia finalizar. Ok, muito obrigada. Timóteo? Agradeço a participação, agradeço especialmente pelo aprendizado que tive, foi excelente. Eu queria muito poder fazer um slide agora para mostrar, né? Porque a gente está vendo os números de pessoas que morreram, mas a doutora fez uma reflexão que não está em nenhum site, né? Que é 103 mil são muitas mortes, mas 75 mil mortes de pessoas nesse grupo que a gente está discutindo hoje é uma coisa absurda. E só com esse serviço interdisciplinar que foi comentado agora pela doutora Ana que a gente conseguiria realmente cumprir essa etapa e evitar que isso volte a acontecer com toda essa magnitude. Eu agradeço novamente pelo convite, né, e que eu espero realmente que a gente possa ter outro encontro como esse. Muito obrigado. Obrigada, Timóteo. Tânia? Também quero agradecer muito, né? Nós que trabalhamos com os mais velhos, agradecemos o privilégio de ter esse espaço para discussão e eu encerraria também dizendo que nós é que somos as vozes dos mais velhos, né? Por muito tempo, por preconceito e até uma capacidade humana de desqualificar os mais velhos, a gente passa agora por esse processo de sermos também estes e seremos também estes. E a gente, então, com a nossa escuta, consegue trazer a voz e o entendimento. A gente está aprendendo com os mais velhos e a gente também se desenvolve como seres humanos. Então, temos que valorizar, sim, os mais velhos nos nossos aprendizados. Obrigada, Tânia. Doutora Miriam? Eu também gostaria de agradecer, foi ótimo, adorei ter participado, adorei dividir com vocês aqui a tela e a gente ficar conversando, essa nova forma aqui que nós temos agora de comunicação, mas ela é ótima porque de outra forma a gente não teria nem condição de fazê-lo. Então foi sensacional. Esse processo de envelhecimento ele ainda só está no começo, gente, o nosso conhecimento ainda é muito pequeno. Eu espero realmente que as pessoas que tenham assistido tenham interesse em estudar mais e se debruçar neste processo, aprender mais com esse processo, porque isso é que vai fazer com que essas equipes multidisciplinares se formem cada vez mais. É muito importante que a gente realmente consiga ter o entendimento do envelhecimento. Hoje a gente ainda não tem esse entendimento feito, pronto, dado. Nós estamos construindo esse conhecimento e esse conhecimento ainda tem muito para ser aprendido. A gente sabe um tiquinho de nada, falta muito ainda para a gente aprender. Então, para quem estiver nos ouvindo, por favor, venham estudar envelhecimento, que a gente precisa muito de profissional nesta área. E, sem dúvida nenhuma, num processo que, sem a interdisciplinaridade, a gente não vai a lugar nenhum com o envelhecimento. Absolutamente lugar nenhum. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Ok, Patrícia, quer falar alguma coisa? Primeiro agradecer você, Su, pela oportunidade de estar nessa live aqui, porque foi assim a primeira vez que eu participei de uma live dentro da SBAN, né? Inclusive foi o nosso debut, né, Sueli, de lives com a SBAN, e a gente começou com uma super live, enfim, os elogios não param de chegar, então eu só quero agradecer mesmo. E se a gente pode fazer amanhã uma outra live. Empolgada na live. Ok, perfeito. Fica aí a proposta. Eu acho que realmente será necessário, porque para quem não conhece como se faz, na verdade, um processo como esse, ele demanda muita reunião, muita organização. Tinha muita coisa mais para ser discutida, mas nós temos um tempo a cumprir, que nós já estouramos ele agora em 15 minutos, né? Mas acho que foi necessário realmente estender um pouquinho mais esse tempo para fazer esse fechamento. Mais uma vez, em nome da SBAN e da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, eu agradeço a participação de todos vocês e espero realmente em breve podermos estar num novo encontro discutindo mais sobre esta temática. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.